Quero começar esse vídeo com uma pergunta. Para você, o que é cultura? Para uma pessoa pode ser a música que ela escuta, o livro que ela lê, o programa de TV, a série que ela assiste, o filme. Seja uma pintura que ela vê exposta, tudo isso, para mim isso é cultura. E sim, faz parte. Mas a cultura ela é representada. Ela não é simplesmente algo que eu posso ver, escutar, às vezes até sentir o cheiro. Aquilo representa a cultura daquele povo. Uma definição um pouco mais formal de cultura é tudo aquilo que se faz, mas que não está necessariamente ligado às necessidades básicas humanas. Então, por exemplo, os ingleses, eles têm o hábito de às 5 da tarde parar ali para tomar chá. É algo essencial para o ser humano? Não, mas é um hábito que eles têm, faz parte da cultura deles. Assim como nós temos vários hábitos que a gente pode dizer que são culturais. Isso aí é cultural do brasileiro, então faz parte dos nossos costumes, não é algo que depende ali para a nossa existência, subsistência como ser humano, mas é algo que como brasileiro nós fazemos. Então temos diversas atividades nesse sentido. E tudo isso faz parte da nossa identidade. Cultura tem muito a ver com isso, com a nossa identidade. Então, às vezes, a pessoa que tem o hábito de escutar um certo estilo musical, olha, isso muitas vezes fala mais sobre a pessoa, sobre aquele grupo cultural, do que sobre a música em si. Porque aquela música que a pessoa escolhe consumir no seu dia a dia, provavelmente fala algo para ela que representa o que aquela pessoa é. Então, aquela música, por exemplo, representa a cultura daquela pessoa, que ela adota no seu dia a dia. Então, a cultura representa esses costumes que uma sociedade, uma região ou um país como um todo seguem. Então, isso destaca a importância de um desenvolvimento cultural de uma sociedade. Um país, por exemplo, que não tem uma identidade cultural, ele é subjugado pela cultura dos outros. A gente vê a nossa própria cultura, a quantidade de palavras da língua inglesa que são adotadas por nós, que estão dentro do nosso dia a dia, seja nas marcas que a gente consome, seja nas expressões que a gente utiliza para se comunicar. A gente está internalizando aspectos de outras culturas. Isso, de certa forma, enfraquece um pouco a nossa própria cultura, já que a gente tem uma língua, a língua portuguesa, que inclusive é derivada de outra nação, mas é uma língua muito rica. Não há necessidade de nós importarmos expressões de outras línguas se nós temos uma tão rica, que consegue expressar todos aqueles aspectos que a gente precisa para se comunicar. Então, isso, de certa forma, é um enfraquecimento cultural nosso. A gente ter que adotar elementos de outras línguas, por exemplo. As músicas que a gente consome no nosso dia a dia, nós temos várias músicas de outros idiomas. Isso faz parte da globalização também, os países estão mais próximos. Mas nós temos também um repertório musical muito rico no nosso país. A gente vê o caso da Coreia, que investiu muito no desenvolvimento da exportação da sua cultura mundo afora, o que fortalece a presença desse país nos mais diversos países do mundo. Então a cultura não é um elemento trivial, não é um elemento qualquer e não é simplesmente desperdício de dinheiro quando a gente prima por um desenvolvimento cultural. Aquilo faz parte do fortalecimento da identidade das pessoas que moram em uma certa região e moram em um certo país. Então a gente conseguir fortalecer a cultura do nosso país, a gente está fortalecendo o sentimento de pertencimento que as pessoas têm com aquela sociedade, com aquele país, por exemplo. Se a gente não tem uma cultura bem desenvolvida, no Brasil, por exemplo, e outro país, por exemplo, vamos citar o exemplo da Argentina, e a Argentina fortalece a sua cultura e começa a conseguir penetrar essa cultura no Brasil, logo o que pode acontecer? Os brasileiros que não se identificam com sua própria cultura e começam a se identificar com a cultura argentina, tudo um exemplo, tá, gente? Pode começar, inclusive, pedir uma anexação do país ao país vizinho, porque se identificam mais como outro país do que com o próprio.
Então, cultura é um fator muito importante para a manutenção de uma coesão nacional, para alimentar um sentimento de que as pessoas pertencem a um país e querem mantê-lo funcionando. Então, muitas vezes, acaba sendo mais importante você ter um bom nível de desenvolvimento cultural, as pessoas se identificam e gostam, têm orgulho de pertencer àquela nação, do que, às vezes, uma força armada muito forte. Lógico, é importante para um país continental como o Brasil ter as suas forças armadas fortes, até para se defender de ofensivas de países vizinhos. Mas, se a própria população abraça essa cultura de tal forma que tem aquele sentimento de brasilidade, eu sou brasileiro e me orgulho disso, o risco de invasões de outros países, de anexação de outros países, de parte de nossas regiões, por exemplo, é muito pequeno, porque as pessoas se identificam e têm orgulho daquilo que são. Se outros tentam subverter essa situação, tirar essa identidade, as pessoas se revoltam e não aceitam. Então a cultura, ela representa a identidade de um povo. Então é fundamental a gente ter um desenvolvimento dela. Logicamente, a gente não pode usar essa argumentação de desenvolvimento cultural para utilizar os meros caprichos. Olha, eu estou gastando R$500 mil para desenvolvimento cultural. Aí você vai ver, é algo que não está nem próximo daquele valor para ser desenvolvido. É uma atividade que daria para fazer com muito menos, ou às vezes uma atividade que não faz sentido para aquele momento, mas faz aqueles gastos, às vezes para dar uma justificativa para aquela saída de recursos, que infelizmente no nosso país é cultural, a questão da corrupção. O cultural, que eu me refiro nesse sentido, é que é algo que a gente vê com tanta frequência que as pessoas, no Brasil é assim. Fez parte da nossa cultura, infelizmente. Então, a cultura, ela é muito importante para manter a identidade numa população, a questão do pertencimento. Então, como eu disse, a cultura, ela representa os hábitos que a população de uma certa região tem, que não estão ligados à questão da sobrevivência. Então, por exemplo, a pessoa precisa comer, ou ela vai ter problemas de saúde, que pode até levar a um agravo. Então, isso não é cultural. Comer não é cultural. Às vezes, a forma que a pessoa come, sim, faz uma representação cultural. Olha, nesse país, as pessoas, que nem lá na Inglaterra, se reúnem às 5 horas para ter aquele chá. Ok, é cultural. Mas o fato da pessoa comer não é. Porém, a gente consegue mudar alguns aspectos culturais, principalmente os ruins, né? Olha, é cultura de uma certa região eles fazerem isso. É um hábito ruim? Pode ser mudado, mas é algo muito difícil. Mas se é difícil, não significa que é impossível. Pode ser mudado. Um exemplo aí, algumas regiões do país há o hábito do pessoal jogar lixo no chão. Em outras regiões não é aceitável, as pessoas até repreendem, né? Olha, você jogou lixo no chão, tem uma lixeira ali, pega e joga na lixeira. Seja bem educado, aí a pessoa até dá uma represália na pessoa. Essas regiões que jogam lixo no chão, vai ser para sempre assim? Lógico, se não for feito nada para tentar mudar esse hábito cultural, vai continuar para sempre assim. Mas se há uma ação, por exemplo, do ente público, do governo, por exemplo, para tentar reverter essa situação, esse hábito cultural de jogar lixo no chão, pode ser revertido sim. Pode se mudar dessa cultura. Logicamente exige sacrifício, exige esforço, mas pode ser mudado sim. A gente pode adaptar essa nossa cultura em aspectos que a gente acha mais adequado. Questão aí do hábito cultural, até para ilustrar essa situação, a gente sempre lembra do Japão em Copas do Mundo. Os japoneses vão aos jogos e após o término da partida, eles andam pelo estádio todo limpando, porque é um hábito cultural japonês. A manutenção para o bom uso do local. Porque o pensamento é o seguinte: eu usei agora, fiz bom uso, me diverti, aproveitei, fiz o que eu deveria fazer naquele espaço. Agora eu vou deixar esse espaço adequado para que a próxima pessoa que vai usar esse local faça bom uso também. Então tudo isso é cultural.
Nós, como brasileiros, às vezes nós pensamos o quê? Não, eu vou deixar do jeito que tá aí, porque tem uma pessoa que é paga para fazer isso. Se a pessoa está sendo paga, por que eu vou fazer de graça? Cultura. Tudo isso relacionado a aspectos que são construídos em nós, que vêm desde lá de berço, a gente pode dizer, né? Hábitos que a gente cresceu vendo e é difícil a gente mudar, mas é possível sim. Então, um vídeo aí pra gente falar sobre cultura, que são hábitos que nos constroem a identidade e nos geram uma sensação de pertencimento. Eu pertenço a esse país, porque eu tenho essa identidade cultural. Quem não se identifica com a cultura de um país, em nenhum aspecto, provavelmente uma hora ou outra vai, por algum motivo, deixar o país, se tiver condições, logicamente, porque não tenho identidade cultural com esse país. Não tem por que eu ficar aqui. Então, a gente ter um desenvolvimento cultural é uma forma da gente prosperar o nosso país, valorizar e manter, como eu disse, a coesão nacional, para que as pessoas se identifiquem e tenham orgulho de pertencer àquela sociedade. Então, uma conversa aí, não sei se você já tinha parado para pensar em cultura dessa forma. Eu tenho um vizinho que só escuta umas músicas ruins, tal, não gosta de estilo musical. É cultura do nosso país. Aquelas músicas trazem uma mensagem para aquela pessoa, seja às vezes pela letra, seja pela batida, por algum motivo aquilo agrada aquela pessoa e fala com aquela pessoa. Traz uma mensagem que ela gosta e representa sim aquela pessoa. Então faz parte da cultura dela. Então, se você achou interessante essa nossa conversa, deixa uma curtida, não custa nada para você, mas ajuda muito o nosso trabalho. Deixa um comentário, o que você acha da nossa cultura? E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também, eu vou dar uma olhada. Se tiver alguma dúvida ali que possa ser respondida nos comentários mesmo, a gente responde nos comentários. Mas se for algo que precisa de uma discussão mais profunda, a gente grava um outro vídeo e fala melhor sobre o assunto. E se inscreve para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, para que a gente possa continuar essa conversa. Porque a gente ainda tem muito a conversar, viu? Até a próxima e eu espero por você.